Para a gente deixar gravado, porque não pode hoje. A minha tia está de férias na Bahia, aí o pessoal pode ouvir depois. Então, antes da gente começar, a gente sempre faz uma prece inicial, primeiramente agradecendo a Jesus pela oportunidade da gente estar aqui reunido essa noite, todo mundo com saúde, tranquilo, numa noite tranquila. E pedindo proteção não só a nós mesmos, como também às nossas casas, aos nossos familiares, pedindo aos nossos mentores espirituais individuais de cada um, que proteja todos nós, e pedindo também ao nosso Mestre Jesus que proteja não só a nós mesmos, as nossas famílias, como também aqueles que não puderam estar aqui conosco. E agradecendo a Jesus por nos fazer chegar até as nossas mãos essas obras, essas palavras de ensinamento, de consolo, e que tanto nos auxiliam também a construir passos fundamentados na coragem, fundamentados na fé e na esperança de dias melhores, que tanto nos solidificam a ideia de que, de fato, a nossa vida é eterna e a nossa felicidade plena, serena e cheia de paz é encontrada junto ao Mestre nesta vida espiritual, posto que aqui é apenas uma passagem temporária. Então, que seja em seu nome, Jesus, mas, sobretudo, em nome de Deus, nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Essa luz que eu estou aqui, ela é horrorosa. Ela é muito fraquinha, então as letras às vezes se embolam aqui. A gente já está ficando meio velho, né? Vamos lá. No bojo escuro Vou ler o parágrafo anterior que a gente tinha parado, que é a página, para quem está com o livro, 49. Para todas as complicações da nova modalidade da sua existência, tinha uma fórmula conciliatória harmonizando os ânimos mais exaltados. O feitor surpreendia-se com a delicadeza do seu trato e capacidade de trabalho, que se aliavam aos mais altos valores da educação religiosa recebida no lar. Então, aqui está falando de Gesiel, ele trabalhando como escravo nas galés, né? Ele, ainda que maltratado e escravizado, ele não tinha essa natureza de revolta. Ah, tem uma, acho que mais tarde vai apresentar aqui que Emmanuel, ele descreve a natureza do Estevão como uma pessoa desassombrada. Então, chama a atenção o fato dele ter utilizado essa palavra, desassombrado, que para a gente, quando a gente fala essa palavra, desassombrado, a gente imagina determinado, né? Uma pessoa determinada. Mas eu penso, mas assim, é da gente pensar, né? Da gente avaliar. Se Emmanuel quisesse dizer que ele era uma pessoa determinada, como de fato era, ele teria mencionado a palavra determinação, né? Determinado, destemido. Mas ele mencionou desassombrado. Desassombrado necessariamente é a pessoa que não tem sombras, né? Não guarda sombras no coração. É aquele que está na luz. E aquele que está na luz não teme
as sombras. Então, por isso ele é destemido. Como de fato vai aparecer em várias outras ocasiões em que todos os prognósticos à frente dele está dizendo que, nossa, é de você temer muito o dia de amanhã, porque tá tudo dizendo que vai dar ruim. Mas ele enfrenta a situação sempre de cabeça erguida, com muita dignidade, né? Até mesmo quando ele vai ser inquirido pelo próprio Saulo. Então vamos lá. No bojo escuro da embarcação, sua firmeza de fé não se modificara. Dividia o tempo entre os labores rudes e as sagradas meditações. A todos os pensamentos, sobrelevava a saudade do ninho familiar com a esperança de rever a irmã algum dia, por mais que lhe se dilatasse o cativeiro. Então, novamente, ele não guardava nenhuma revolta e ele não temia o futuro, né? Ele acreditava, sobretudo, ele mantinha uma fé muito forte. De Corinto, a grande embarcação aproara em Cefalônia e Nicópolis, de onde deveria regressar aos portos da linha de Chipre, depois de ligeira passagem pela costa da Palestina, consoante o itinerário organizado para aproveitar o tempo seco e tendo em vista que o inverno paralisava toda a navegação. Afeito ao trabalho, não lhe foi difícil adaptar-se à pesada faina de carga e descarga do material transportado, à manobra dos remos implacáveis e à assistência aos poucos passageiros sempre que lhe requisitavam préstimos, sob o olhar vigilante de Lisipo. Voltando de Cefalônia, a galera recebeu um passageiro ilustre. Era o jovem romano Sérgio Paulo. Esse cara ele aparece depois. Sérgio Paulo, ele reaparece. O Paulo, se eu não me engano, mais tarde encontra essa mesma pessoa. Era o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia para a cidade de Citium, em comissão de natureza política, com destino ao porto de Neapafos, onde alguns amigos o esperavam. O moço Patrício se constituiu desde logo entre todos alvo de grandes atenções. Dada a importância do seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida, acho que é isso, o comandante Sérgio Carbo lhe reservou as melhores acomodações. Sérgio Paulo, entretanto, muito antes de aportarem novamente em Corinto, onde a embarcação deveria permanecer alguns dias, em prosseguimento da rota prefixada, adoeceu com febre alta, abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. Comentava-se a Sorrelfa que nas cercanias de Cefalônia graçava uma peste desconhecida. O médico de bordo não conseguiu explicar a enfermidade e os amigos do enfermo começaram a retrair-se com indisfarçável escrúpulo. Ao fim de 3 dias, o jovem romano achava-se quase abandonado. O comandante, preocupado por sua vez com a própria situação e receoso por si mesmo, chamou Lisipo, pedindo-lhe que indicasse um escravo dos mais educados e maneirosos, capaz de incumbir-se de toda assistência ao passageiro ilustre. O feitor designou Gisiel, incontinente, e na mesma tarde o moço hebreu penetrou no camarote do enfermo com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações mais díspares e arriscadas. Sérgio Paulo tinha o leito em desalinho. Não raro levantava-se de súbito, no auge da febre que o fazia delirar,
pronunciando palavras desconhecidas, desconexas e agravando com o movimento dos braços as chagas que sangravam em todo o corpo. Quem és tu? Perguntou o doente em delírio, logo que enxergou a figura silenciosa e humilde do jovem de Corinto. Chamo-me Gesiel, o escravo que vos vem servir. E a partir daquele momento, consagrou-se ao enfermo com todas as reservas de sua afetividade. Com a permissão dos amigos de Sérgio, utilizou todos os recursos de que podia dispor a bordo, imitando a medicação aprendida no lar. Dias seguidos e longas noites, velou à cabeceira do ilustre romano, com devotamento e boa vontade. Banhos, essências e pomadas eram manipulados e aplicados com extrema dedicação, como se estivesse a tratar um parente íntimo e muito caro. Nas horas mais críticas da enfermidade dolorosa, falava-lhe de Deus, recitava trechos antigos dos profetas, que trazia de cor, cumulando-o de consolações e carinho fraternal. Sérgio Paulo compreendeu a gravidade do mal que afastara os amigos mais caros, e no convívio daqueles dias afeiçoou-se ao enfermeiro humilde e bom. Depois de alguns dias em que Gesiel conquistara plenamente a sua admiração e o seu reconhecimento pelos atos de inexcedível bondade, o doente entrou em rápida convalescência, com manifestações de geral alegria. Contudo, na véspera de regressar ao porão abafado, o jovem cativo apresentou os primeiros sintomas da moléstia desconhecida que graçava em Cefalônia. Após entender-se com alguns subordinados de categoria, o comandante chamou a atenção do patrício, já quase restabelecido, e lhe pediu aprovação para o projeto de lançar o jovem ao mar. Será preferível envenenar os peixes antes que afrontar o perigo do contágio e arriscar tantas vidas preciosas, esclarecia Sérgio Carbo com malicioso sorriso. O patrício refletiu um instante e reclamou a presença de Licipo. Entretanto, entrando os três a tratar do assunto. Qual a situação do rapaz? Perguntou o romano com interesse. O feitor passou a esclarecer que o jovem hebreu lhe viera com outros homens capturados por Licínio Minúcio por ocasião dos últimos distúrbios da Acaia. Licipo, que simpatizava extremamente com o moço de Corinto, procurou pintar com fidelidade a correção da sua conduta, suas maneiras distintas, a benéfica influência moral que ele exercia sobre os companheiros, muitas vezes desesperados e insubmissos. Depois de longas considerações, Sérgio ponderou com profunda nobreza. Não posso admitir que Gesiel seja atirado ao mar com a minha quiescência. Devo a esse escravo uma dedicação que equivale à minha própria vida. Conheço Licínio e, se necessário, poderei esclarecê-lo mais tarde sobre esta minha atitude. Não duvido que a peste de Cefalônia esteja trabalhando o seu organismo e, por isso mesmo, é que lhes peço a cooperação necessária a fim de que este jovem fique liberto para sempre. Mas isso é impossível, exclamou Sérvio reticenciosamente. Por que não? Revidou o romano. Em que dia atingiremos o porto de Jope? Amanhã à noitinha. Pois bem, espero que vocês não se oponham aos meus planos e tão logo alcancemos o porto, levarei Gesiel num bote até as margens, pretextando o ensejo de exercício muscular que preciso recomeçar. Aí então lhe daremos liberdade.
É um feito que se me impõe em obediência aos meus princípios. Mas, Senhor, obtemperou o comandante indeciso. Não aceito quaisquer restrições, mesmo porque Licínio Minúcio é um velho camarada de meu pai. E continuou depois de refletir um momento. Não ias atirar o rapaz ao fundo do mar? Sim, pois faze constar nos seus apontamentos que o escravo Gesiel, atacado de mal desconhecido, contraído em Cefalônia, foi sepultado no mar antes que a peste contagiasse os tripulantes e passageiros. Para que o rapaz não se comprometa, instruí-lo-ei a respeito, dando-lhes umas tantas ordens terminantes. Além disso, noto-o bastante enfraquecido para resistir com êxito às crises culminantes da moléstia ainda em começo. Quem poderá garantir que ele resistirá? Quem sabe morrerá ao abandono no segundo minuto de liberdade. O comandante e o feitor trocaram um olhar inteligente de implícito acordo mútuo. Depois de longa pausa, Sérvio concordou, dando-se por vencido. Está bem, que seja. O moço Patrício estendeu a mão aos dois e murmurou: por esse obséquio, ao meu dever de consciência, poderão sempre dispor em mim de um amigo. Daí a instantes, Sérgio acercou-se do jovem, semi-adormecido junto do seu camarote e já tomado da febre com começo de explosão, dirigindo-lhe a palavra com delicadeza e bondade. Gesiel, desejarias voltar à liberdade? Ó Senhor, exclamou o jovem, reanimando o organismo com um raio de esperança. Quero compensar a dedicação que me dispensaste aos longos dias da minha enfermidade. Sou vosso escravo, Senhor, nada me deveis. Ambos falam o grego e, refletindo subitamente na situação do futuro, o patrício interrogou: sabes o idioma comum da Palestina? Sou filho de israelitas que me ensinaram a língua materna nos mais verdes anos. Então, não te será difícil recomeçar a vida nessa província. E medindo as palavras, como se temesse alguma surpresa contrária aos seus projetos, acentuou: Gesiel, não ignoras que te encontras enfermo, talvez tão gravemente quanto eu há alguns dias. O comandante, atento à possibilidade de um contágio geral, dada a presença de numerosos homens a bordo, pretendia lançar-te ao mar. Contudo, amanhã de tarde chegaremos a Jope e hei de valer-me desta circunstância para devolver-te a vida livre. Não desconheces, todavia, que assim procedendo estou a infringir certas determinações importantes que regem os interesses de meus compatriotas, e é justo pedir-te sigilo do meu feito. Sim, senhor, respondeu o rapaz extremamente abatido, tentando com dificuldade coordenar as ideias. Sei que dentro em pouco a enfermidade assumirá graves proporções, prosseguiu o benfeitor. Dar-te-ei a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Entretanto, caso te restabeleças, deverás ser um novo homem, com um novo nome diferente. Não desejo ser inculpado de traidor dos meus próprios amigos e devo contar com a sua cooperação. Obedevo, obede, obeder, Obedecer-vos-ei em tudo, Senhor. Sérgio lançou-lhe um olhar generoso e terminou. Tomarei todas as providências, dar-te-ei algum dinheiro para atenderes às primeiras necessidades e vestirás uma de minhas velhas túnicas.
Mas tão logo seja possível, vai-te de Jope para o interior da província. O porto está sempre cheio de marinheiros romanos, curiosos e maleficentes. O enfermo fez um gesto de agradecimento, enquanto Sérgio se retirou para atender ao chamado de alguns amigos. No dia imediato, à hora esperada, o casario palestinense estava à vista. E quando luziam os primeiros astros da noite, pequeno batel aproximava-se de um local silencioso das margens, tripulado por dois homens cujos vultos se perdiam na sombra. Derradeiras palavras de bom conselho e despedida, e o moço hebreu osculou comovidamente à destra do benfeitor, que voltou à galera, apressado, de consciência tranquila. É interessante, porque aqui está falando sobre o fato que Gesiel está doente, ele contraiu essa doença, e eu fico sempre pensando assim, qual que seria a minha reação com relação a isso, né? Eu ia pensar assim, puxa, nadei, vou morrer na praia, né? Porque... Mas é curiosamente que Deus aqui se faz valer de uma pretensa, como é que, uma hora, né? De uma coisa ruim para justamente foi a carta de liberdade para Gesiel, né? Olha que coisa mais curiosa, quando se diz assim que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Só Gesiel mesmo com essa grandeza de espírito para manter a esperança em alta. E aí, continuando, mas não dera os primeiros passos. Gesiel sentou-se premido pelas dores gerais que lhe tomavam todo o corpo e pelo abatimento natural, consequente à febre que o consumia. Ideias confusas e dançavam-lhe no cérebro. Queria pensar na aventura da libertação. Desejava fixar a imagem da irmã que haveria de procurar no primeiro ensejo, mas estranho torpor infirmava-lhe as faculdades, acarretando-lhe sonolência invencível. Olhou, indiferente às estrelas que povoavam a noite refrescada pelas brisas marinhas. Reparou que havia movimento nas casas próximas, mas deixou-se ficar inerte no matagal a que se recolhera, junto da praia. Pesadelos estranhos dominavam-lhe o repouso físico, enquanto o vento lhe acariciava a fronte febril. De madrugada, acordou ao contato de mãos desconhecidas que lhe revistavam atrevidamente os bolsos da túnica. Abrindo os olhos, estremunhado, notou que os primeiros clarões da alvorada listravam os horizontes. Um homem de fisionomia sagaz inclinava-se para ele, procurando alguma coisa. Com ansiedade que o moço hebreu adivinhou de pronto, convencido de haver topado um desses malfeitores comuns, ávidos da bolsa alheia. Estremeceu e fez um movimento involuntário, observando que o assaltante inesperado alçara a mão direita, empunhando um instrumento, na iminência de exterminar-lhe a vida. Não me mate, amigo, balbuciou com voz trêmula. A essas palavras, ditas comovedoramente, o, o meliante susteve o golpe homicida. Dar-vos-ei todo o dinheiro que possuo, rematou o rapaz com tristeza, e vasculhando a algibeira, em que guardara o escasso dinheiro que lhe dera o patrício, tudo entregou ao desconhecido, cujos olhos fulguravam de cobiça e prazer. Num relance, aquela fisionomia contrafeita transformava-se no semblante risonho de quem deseja aliviar e socorrer. Oh, sois excessivamente generoso, murmura, apossando-se da bolsa recheada.
O dinheiro é sempre bom, disse Gesiel, quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. Poxa. Oi, dona Ana, você quer falar alguma coisa? Na hora que você bem para trás aí, que ele imediatamente, só ele que ficou doente, Só ele foi contagiado, porque na verdade, quem estava cuidando de era ele, Sérgio Paulo, era só ele. Todo mundo se sartou de banda, afastou. né? Todo É, mundo se afastou. Só ele que estava junto do Patrício Romano. Então, só ele pegou essa febre, né? ok, bom. Aí aqui, então ele, bom, aí o ladrão já pegou o dinheiro dele, ainda deu uma de agradecido, né? E Gesiel muito sabiamente disse: o dinheiro é sempre bom quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. O interlocutor O interlocutor fingiu não perceber o alcance filosófico daquelas palavras e asseverou: Vossa bondade, entretanto, dispensa o concurso de quaisquer elementos estranhos para a conquista de bons amigos. Eu, por exemplo, dirigia-me agora para o meu trabalho no porto, mas experimentei tanta simpatia pela vossa situação que aqui estou para quanto vos preste. Vosso nome? Irineu de Crotona. Irineu de Crotona. Para vos servir, respondeu o interpelado, visivelmente satisfeito com o dinheiro que lhe refertava o bolso. Meu amigo, exclamou o rapaz extremamente enfraquecido, estou enfermo e não conheço essa cidade, de modo a tomar qualquer resolução. Podeis indicar-me algum albergue ou alguém que me possa prestar a caridade de um asilo? Irineu esboçou uma faces de fingida piedade e respondeu: Pesa-me nada ter para colocar à disposição de vossas necessidades. E também não sei onde possa existir um abrigo adequado para receber-vos, como se faz preciso. A verdade é que, para a prática do mal, todos estão prontos, mas para fazer o bem, ele estava falando dele mesmo, né? Depois, concentrando-se por momentos, acrescentou: agora me lembro. Conheço umas pessoas que vos podem auxiliar. São os homens do caminho. E aqui é que aparece a primeira expressão, né, para falar da casa do caminho. E ele chamava os homens do caminho, era na verdade a expressão da primeira igreja, né? E assim era chamado porque os apóstolos, eles recolhiam nos caminhos, nas ruas, nas estradas, o pessoal mais necessitado. Não havia nome para a casa onde eles levavam o pessoal para cuidar, então eles chamavam de Casa do Caminho, porque os apóstolos recolhiam esses necessitados no caminho, né? Quando eles iam fazer as pregações, etc, etc, ao longo do caminho eles iam recolhendo as pessoas doentes, etc. Então, por isso que aqui surge a primeira menção, né? E aqui na nota ele fala, nota do autor espiritual, primitiva designação do cristianismo. Mais algumas palavras e Irineu prontificou-se a conduzi-lo ao conhecido mais próximo, amparando-lhe o corpo enfermo e vacilante. O sol caricioso da manhã começava a despertar a natureza com seus raios quentes e confortadores. Feita a reduzida caminhada por um atalho agreste, sustido pelo
meliante, arvorado, em benfeitor, Gesiel parava à porta de uma casa de aparência humilde. Irineu entrou e de lá regressou com um homem idoso, de semblante agradável, que estendeu a mão cordialmente ao moço hebreu, dizendo: De onde vens, irmão? O rapaz admirou-se de tanta afabilidade e delicadeza num homem a quem via pela primeira vez. Por que lhe dava o título familiar, reservado ao círculo mais íntimo dos que nasciam sob o mesmo teto? Por que me chamas de irmão, se não me conheceis? Interrogou comovido. Mas o interpelado, renovando o sorriso generoso, acrescentava: Somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Gesiel não compreendeu. Quem seria aquele Jesus? Um novo Deus para os que desconheciam a lei? Reconhecendo que a enfermidade não lhe dava ensanches a cogitações religiosas ou filosóficas, respondeu simplesmente: Deus vos recompense pela generosidade da acolhida. Venho de Cefalônia, tendo adoecido gravemente em viagem, e assim é que neste estado recorro à vossa caridade. Efraim, disse Irineu, dirigindo-se ao dono da casa, nosso amigo tem febre, e o seu estado geral requer cuidados. Você, que é um dos bons homens do caminho, há de acolhê-lo com o coração dedicado aos que sofrem. Efraim aproximou-se mais do jovem enfermo e observou: Não é o primeiro doente de Cefalônia que o Cristo envia à minha porta. Interessante. Eles entendiam isso, né? As pessoas que pediam socorro, que pediam ajuda, eles já entendiam como sendo o próprio Cristo, né? A figura do próprio Cristo ali a solicitar ajuda. Talvez as pessoas do caminho, né? Eram as pessoas que eram enviadas para ser testadas, essas outras pessoas que estavam nessa casa. É, Até onde iria a bondade deles, né? Até onde eles estavam conectados, sendo os né? verdadeiros cristãos, né? O É, Cristo não era nem um pouco assim, que não quero dizer assim, que ele sempre foi super inteligente e ele sabia para onde estava designando as pessoas, né? Não, não tem caminho perdido, né? Ele Não, não tem viagem não. perdida. É que isso me lembrou aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em que ele disse assim: tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, e por aí vai, né? Estive doente e curaste das minhas feridas. Correto. Então, Por aí. exatamente isso aqui. Anteontem, outro aqui surgiu com o corpo crivado de feridas de mau caráter. Aliás, conhecendo a gravidade do caso, pretendo logo à tarde levá-lo para Jerusalém. Mas é necessário ir tão longe? Perguntou Irineu com certo espanto. E aqui, 55, 56. Somente lá temos maior número de cooperadores, esclareceu com humildade. Ouvindo o que diziam e considerando a necessidade de sustentar-se do porto em obediência às recomendações do patrício, que se lhe mostrara tão amigo, restituindo a liberdade, Gesiel dirigiu-se a Efraim num apelo humilde e triste. Por quem sois? Levai-me para Jerusalém convosco por piedade. O interpelado, evidenciando natural bondade, anuiu sem maior estranheza: Irás comigo. Abandonado por Irineu aos cuidados de Efraim, o doente recebeu carinhos de um verdadeiro amigo.
não fosse a febre e teria travado com o irmão um conhecimento mais íntimo, procurando conhecer minuciosamente os nobres princípios que o levaram a estender-lhe a mão protetora. Contudo, mal prosseguiu manter-se de pensamento vigilante sobre si mesmo, a fim de elucidar as suas interrogações carinhosas, medicando-se convenientemente. Ao crepúsculo, aproveitando a frescura da noite, uma carroça cuidadosamente velada por um toldo de pano branco, ou de pano barato, saía de Jope com destino a Jerusalém, caminhando cuidadoso para não esfalfar a pobre Alimar, Alimária, acho que eu estou lendo certo, a pobre Alimária, Efraim transportava os dois enfermos à cidade próxima, buscando os recursos indispensáveis. Então, aqui está Gesiel doente, recém-chegado, e o doente que tinha chegado na noite anterior, os dois sendo transportados para Jerusalém. Descansando aqui e ali, somente na manhã seguinte, o veículo parou à porta de um casarão de grandes proporções, aliás, paupérrimo em sua feição exterior. Um rapaz de semblante alegre veio atender ao recém-vindo, que o interpelou com intimidade. Urias, poderás dizer-me de Simão Pedro? Está? Está sim. Poderás chamá-lo em meu nome? Vou já. Acompanhado de Tiago, irmão de Levi, Simão apareceu e recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho. Efraim esclareceu o motivo da sua presença. Dois desamparados do mundo requeriam auxílio urgente. Mas é quase impossível, atalhou Tiago. Estamos com 49 doentes acamados. Pedro esboçou um sorriso generoso e obtemperou. Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos eximíssimos desse ou daquele dever que exorbitasse a tarefa das obrigações inadiáveis de cada dia junto da família, cuja organização vem de Deus. Mas agora o mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos. Peraí. Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações inadiáveis de cada dia, junto da família, cuja organização vem de Deus. Mas agora o mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. E o bondoso apóstolo adiantou-se para acolher os dois infelizes. Desde que viera ao Tiberíades para Jerusalém, do Tiberíades para Jerusalém, Simão transformara-se em célula central de grande movimento humanitarista. Eu não sei se vai falar aqui ou se tem algum outro livro, já não me recordo mais qual que foi, mas o pessoal fala que quando Pedro ia fazer as pregações e ele se dirigia na rua, a multidão de pessoas que se colocava ali para poder ver, para poder falar com ele, para poder ouvir, era muito grande. E que às vezes era difícil chegar até ele. Então, muitas vezes, o que o pessoal fazia era, por exemplo, às vezes as mães, ou, enfim, alguém que estava cuidando de alguém doente, colocava, sabendo por onde Pedro ia parar, colocava essa pessoa assim no lugar, porque dizem que até mesmo a sombra de Pedro, ao passar, já era o suficiente para curar aquelas pessoas. Imagina tamanha fé, né? Imagina o que é o magnetismo dessa pessoa. E também tomado pelo Espírito Santo, né? Como Jesus disse quando ele partiu, que ele deixaria o Espírito Santo junto aos apóstolos, né?
porque aí eles iriam promover as curas. Os filósofos do mundo sempre prontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano de ação pessoal ao lado dos mais infortunados da sorte. Jesus renovara, com exemplos divinos, todo o sistema de pregação da virtude, chamando a si os aflitos e os enfermos, inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos ao influxo amoroso das lições do Mestre. Eu achei interessante o que Pedro falou quando ele disse assim, não vamos rejeitar ninguém, né? Na hora que o pessoal fala, a gente já está aqui com 49. E aí ele cita o fato, quando a gente está conta das nossas famílias, a gente estava pescando, etc., a gente poderia, ele praticamente está dizendo isso, a gente poderia se dar ao luxo de Jesus. Jamais a alguém, e já entendendo eh, a sua missão, é que ele diz assim, não nos cabe eh, mandar ninguém embora, né? Vejamos, pois, o que é possível fazer. E aí vem aqui o texto e fala: as primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos, pois ao influxo amoroso das lições do Mestre. Era por esse motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. Eram velhos a exibirem úlceras asquerosas, procedentes de Cesareia, loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio, crianças paralíticas da Idumeia, nos braços maternais, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos, sabia restituir tranquilamente aos corações, sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Natural era que nem todos se curassem. Os que obrigavam o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados com carinho de um pai, com carinho de um pai. Natural era que nem todos se curassem, o que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados com carinho de um pai. Recolhendo-se ali com a família, era auxiliado particularmente por Tiago, filho de Alfeu, e por João, mas, em breve, Filipe e suas filhas instalavam-se igualmente em Jerusalém, cooperando no grande esforço fraternal. Tamanho movimento de necessitados de toda sorte, que há muito Simão não mais podia entregar-se a outro mister no que concerne à pregação da boa nova do reino. A dilatação desses mistérios vinculara o antigo discípulo aos maiores núcleos do judaísmo dominante. Obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade, Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores e dos seus pobres beneficiados, acorridos de toda parte, em grau de recurso supremo, ao seu espírito de discípulo abnegado e sincero. Atendendo às solicitações confiantes de Efraim, providenciou para que ambos os enfermos fossem instalados na sua casa pobre. Gesiel ocupou leito asseado e singelo, em estado de completa inconsciência, no delírio da febre que o prostrava. Suas palavras desconexas, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados que Pedro e João,
se interessaram de modo especial por aquele jovem de faces macilentas e tristes. Mormente Simão passava longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril. Aqui vale a gente lembrar, no primeiro capítulo, quando Emmanuel está descrevendo a família de Gesiel, né? Que quando começa o livro Abigail, Jochebed e Gesiel. A mãe deles já teria falecido. O livro não cita a mãe de Gesiel e Abigail, o nome da mãe, mas fala que essa mulher teria profundos conhecimentos da fé, né, das profecias, e foi ela, na verdade, o esteio de todo esse conhecimento, ela que promovia, que motivava sempre os filhos a se educarem, e ela passou todos esses conhecimentos das escrituras, dos profetas, tanto para Gesiel como para Abigail. E aqui ele está falando que isso, quando o Emmanuel fala que durante a febre, Gesiel está repetindo tudo aquilo estava tão entranhado, né, no subconsciente, que ele era o que ele, né, colocava, o que saía dele espontaneamente, era aquele conhecimento, tamanha a fé com que ele absorveu aquele conhecimento, né? Então, isso chamou a atenção de Pedro e Tiago, que passavam longas horas ali ouvindo, apesar de saber que aquilo era fruto de um delírio, mas fazia muito sentido, porque ou eles sabiam que aquilo ali vinha dos profetas, ou eles viam muita afinidade com os próprios ensinamentos de Jesus, né? Decorridas 2 semanas exaustivas, Gesiel melhorou, reharmonizando as próprias faculdades para melhor analisar e sentir a nova situação. Afeiçoara-se a Pedro como um filho afetuoso ao legítimo pai, notando-lhe o carinho de leito em leito, de necessitado a necessitado. O moço hebreu experimentava deliciosa e íntima surpresa. O ex-pescador de Cafarnaum, relativamente moço ainda, era o exemplo vivo da renúncia fraterna. Tão logo convalescente, Gesiel foi transferido a ambiente mais calmo, à sombra amena de vetustas tamareiras que circundavam a velha casa. Entre ambos estabelecera-se, desde os primeiros dias, a corrente magnética das grandes atrações afetivas. Nessa manhã, as observações amáveis sucedia-se, e não obstante a justa curiosidade que lhe pairava na alma a respeito do interessante hóspede, Simão ainda não tinha logrado o ensejo de um intercâmbio de ideias mais íntimo, de maneira a sondar-lhe os pensamentos, inteirando-se dos seus sentimentos e da sua origem. Ao sopro generoso da aragem matinal, sob as árvores frondosas, o apóstolo criou ânimo e, a certa altura, depois de distrair o convalescente com alguns ditos afetuosos, buscou penetrar-lhe o mistério cuidadosamente. Amigo, disse jovial com sorriso, disse com jovial sorriso. Agora que Deus te restituiu a saúde preciosa, regozijo-me por havermos recebido tua visita em nossa casa. Nosso júbilo é sincero, pois que nos mínimos detalhes da tua permanência entre nós, revelaste a condição espiritual de filho legítimo dos lares organizadores com Deus, com Deus, pelo conhecimento que tens dos textos sagrados. E tanto me impressionei com as suas referências a Isaías, quando deliravas com febre alta, que desejaria saber de que tribo descendes.
Gesiel compreendeu que aquele amigo sincero, antes irmão carinhoso nas horas mais críticas da enfermidade, desejava conhecê-lo melhor, identificá-lo íntima e profundamente, com delicada argúcia psicológica. Achou justo e considerou que não devia desprezar o amparo de um coração verdadeiramente fraterno para o acendramento das próprias energias espirituais. Meu pai era filho dos arredores de Sebaste e descendia da tribo de Isacar, esclareceu atencioso. E era tão altamente dedicado ao estudo de Isaías, estudava sinceramente todo o Testamento, sem preferências, talvez de ordem particular. A mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas, de que foi portador, anunciando-nos o Messias, cuja vinda tenho meditado desde a infância. No primeiro capítulo, fala de um diálogo entre Gesiel e Abigail, onde eles falam bastante sobre a profecia de Isaías, em que fala exatamente sobre a vinda do Messias, né? Em que eles acreditam, inclusive, que talvez o Messias já estivesse ali entre eles, como de fato já estava. Simão Pedro, porque eles falam assim, eles chegam a falar sobre que se de fato o mestre, o Messias estaria andando entre eles, seria como qualquer um de nós, né? Ou seja, já é uma crença diferente dos judeus que acreditavam que Messias viria, né, numa carruagem de capa e espada, né? Simão Pedro esboçou um sorriso de viva satisfação e disse: Mas não sabes que o Messias já veio? Gesiel teve um brusco sobressalto na cadeira improvisada. Que disseis? Inquiriu ansioso. Nunca ouviste falar em Jesus de Nazaré? Embora recordasse vagamente as palavras ouvidas de Efraim, declarou: Nunca. Pois o profeta Nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. E Simão Pedro, olhos acesos na chama luminosa dos que se sentem felizes ao recordar um tempo venturoso, falou-lhe da exemplificação do Senhor, traçando uma perfeita biografia verbal do mestre sublime. Em traços de cortes colorido, lembrou os dias em que hospedava no seu tugúrio à margem de Genezaré, as excursões pelas aldeias vizinhas, as viagens de barca de Cafarnaum aos sítios marginais do lago. Era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que eu temo... Ah, tá difícil aqui. Ah, Jesus. Era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos e prédicas junto ao lago marulhoso, acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. A imaginação viva do apóstolo sabia tecer comentários judiciosos e brilhantes ao evocar um leproso curado, um cego que recuperava a vista, uma criancinha doente e prestes restabelecida. Gesiel bebia-lhe as palavras, inteiramente empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da Boa Nova penetrava-lhe o espírito, desencantando como um bálsamo, desencantado como um bálsamo suave. Ah, gente, vou te contar. Difícil, viu? Eu vou parar aqui, que já são 9h30.
Mas o sono já chegou também. Mas é uma. Deixa eu parar aqui. Eu